Chegamos então no terceiro livro de Moisés aí, chamado de Levítico, ok? Então, livro de Levítico, nós percebemos aqui que no Pentateuco, né, é um caminho de entendimento apontando sempre para a redenção. Deus querendo novamente reestabelecer a sua relação para com o homem. E é isso que se trata o livro de Levítico. O livro de Levítico a gente vai perceber Deus agora dando direções, procedimentos para que o homem pudesse novamente ter relação com ele, relacionar com ele. Só que Deus tem um caráter santo. Então, o homem precisava se santificar para poder relacionar com ele. Como o homem carregava a natureza pecaminosa, então ele deveria fazer rituais que isso simbolizava diante de Deus uma purificação. E é isso que trata o livro de Levítico. O livro de Levítico ele pode ser definido como Deus é santo e o povo também precisa se tornar. Deus é santo, o povo deveria ser santo também. O livro de Levítico, o ponto central aqui o tema central do livro é: sem sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há comunhão, não há perdão, não há redenção. Então tudo vai apontar para um ritual de derramamento de sangue. Então tudo apontava também profeticamente para Cristo. Tá? Então o livro de Levítico ele é um resumo da vida da igreja. Ele vai falar sobre comunhão, ele vai falar sobre serviço e vai falar sobre um viver santo. Esse tripé básico aqui que define o livro de Levítico. Vai falar sobre comunhão, serviço e um viver santo. Comunhão, serviço e viver santo. Ok? Deus sempre provê um caminho para que as pessoas possam viver na sua presença. É isso que é apresentado no livro de Levítico. Pois bem, a gente percebe também que o livro de Levítico é a continuação, a progressão da revelação de quem Deus é, da santidade de Deus e do propósito de Deus também. Em Gênesis é a criação, que a gente leu, né? Em Gênesis é a criação e a queda do homem. Êxodo apontou para a salvação, né? O povo saindo do Egito, indo em direção à terra prometida. Então, em Gênesis é a criação e queda, em Êxodo é a salvação e a habitação de Deus com o homem. Em Levítico aqui é o relacionamento desse homem com Deus, desse povo com Deus e uns com os outros, através de uma vida de santidade. Ok? Então, em Gênesis, criação e queda, em Êxodo, a salvação e a habitação de Deus com o homem, e em Levítico, o relacionamento com Deus e uns com os outros através de uma vida de santidade. Ok? Em Gênesis, Deus falava com um homem, especificamente. Em Êxodo, Deus fala no Monte Sinai. Mas aqui em Levítico, Deus fala agora através do tabernáculo, da tenda da congregação, que Deus havia pedido para Moisés construir. A gente acabou de ler isso em Êxodo, e agora a continuidade, agora vai ter todo o procedimento desse tabernáculo. Né? Então, essa tenda da congregação, esse tabernáculo aponta para a igreja. Então, o tabernáculo faz o papel que hoje a igreja faz, de promover o relacionamento do homem novamente com Deus. Lá em Êxodo a gente viu, né, que o fogo trouxe medo, o homem tinha medo de Deus. Mas em Levítico a gente vai ver que a redenção de Cristo trouxe um relacionamento novamente com Deus. Então, o livro de Levítico aqui vai apresentar esse sacrifício, essas ofertas, o derramamento de sangue para novamente a redenção e o perdão dos pecados. Então, que você tenha gravado aí que sem derramamento de sangue não há perdão.
Nós leremos aqui em Levítico também que é muito sobre expiação. Então, a expiação é a repetição do derramamento de sangue. Sempre, trazendo expiação pelos pecados, fazendo expiação pelo pecado. Expiação é a repetição do derramamento de sangue. Expiação é derramamento de sangue para a remissão de pecados. Ok? Esse livro de Levítico é o livro que mais tem tipos, símbolos, figuras. É um livro mais rico da Bíblia, de significados, de tipologias, ok? Então apresenta um resumo da vida da igreja. Você pode anotar em algum lugar aí, já mencionei isso, só para você deixar bem claro. Em Levítico, circula aí, puxa uma flecha e coloca resumo da vida da igreja, comunhão, serviço e o viver santo. Tá? Só para que a gente estabeleça aqui um cenário aqui que a gente entenda algumas diferenciações que muitas vezes a gente vai ver agora. Eu acho que é importante mencionar para você que os levitas e os sacerdotes, por isso que Levítico, ou seja, fala sobre os levitas. Quem eram esses? Eram os descendentes da tribo de Levi. Lembra? Os filhos de Jacó. Dentre os filhos de Jacó, Deus diz que aqueles que eram descendentes de Levi, a partir de Levi, o filho de Jacó, esses eram para atuar exclusivamente no ministério sacerdotal. Eles eram responsáveis por todo o procedimento do tabernáculo, os serviços sagrados. Esses eram encarregados, eram os da tribo de Levi. Os das outras tribos não podiam fazer isso. Eram exclusivos. A tribo de Levi era exclusiva para esse fim. Os outros poderiam ser guerreiros, os outros poderiam plantar, colher, mas os da tribo de Levi eram exclusivos para os serviços sacerdotais. Pois bem, os levitas propriamente, ou seja, todos que eram descendentes de Levi, eles poderiam auxiliar os sacerdotes. Todos os da tribo de Levi eram exclusivos para isso. Eles auxiliavam o trabalho sacerdotal. Nem todos da tribo de Levi eram sacerdotes. Porque o sacerdote, agora, todo sacerdote era da tribo de Levi. Nem todos da tribo de Levi eram sacerdotes, mas todos os sacerdotes eram da tribo de Levi. Só que da tribo de Levi, os sacerdotes deveriam vir da linhagem de Arão. Arão era sacerdote. Então, muitos até têm algumas menções teológicas que falam que é o sacerdócio araônico, porque vem de Arão. Ok? Então, descendentes de Arão desenvolviam, então, o trabalho sacerdotal. Era, então, o sacerdote ou o sumo sacerdote. Essa pessoa é que tinha a responsabilidade e a função de entrar uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios para perdão de pecados. Essa era uma das principais responsabilidades do sacerdote. Uma vez por ano, repetia o procedimento ritual para fazer expiação pelos pecados, ok? Portanto, o sacerdote intercedia por Israel, pelo povo, no dia da expiação. Tinha um dia específico para isso e havia um turno, né, uma escala em que se revezavam e um deles era escolhido como o sumo sacerdote, ok? Você percebe que a primeira palavra do livro é chamou o Senhor a Moisés, ou ele chamou. Então, na Bíblia, eu falei já para você isso, que no hebraico, todo o nome do livro é a primeira sentença, a primeira frase, são as primeiras palavras, né? Então, na Bíblia hebraica, o nome desse livro é E Ele Chamou. Na Bíblia hebraica é E Ele Chamou, porque são as primeiras palavras mencionadas aqui, né?
Só que aqui na Vulgata Latina, né, a Bíblia não a hebraica, mas depois a que foi traduzida, então aponta para um tema principal do livro, né? Então como fala da tribo de Levi, ficou então Levíticos, ou seja, algo que é derivado da tribo de Levi. O tema central do livro: Sede santos, porque eu sou santo. O tema central, junto aí com Deus, sem derramamento de sangue não há perdão, né? Que também é um tema central do livro. Aqui Deus está mostrando seu caráter santo, ok? O autor, como você já sabe, é Moisés, né? Tem mais de 50 pontos, né? Aqui você vai ver a menção, né, de palavras dadas por Deus a Moisés, ok? Pois bem, algo importante aqui, só para você anotar aí, fazer essa separação, eu sempre gosto, essa subdivisão, eu acho bastante importante para a gente conseguir entender o livro, é que do capítulo 1 ao capítulo 7, vai apresentar a lei das ofertas. Do capítulo 1 ao capítulo 7, apresenta a lei das ofertas. Capítulo 1 ao capítulo 7, lei das ofertas. Depois do capítulo 8 ao capítulo 10, vai falar da lei do sacerdócio. Tá? Primeiro eram as ofertas, já vamos falar sobre elas, ok? Porque eu falei para você, tinham várias ofertas que deveriam ser apresentadas ao Senhor, para que o povo pudesse ter relacionamento com Ele. Então, oferta pelo pecado, oferta pacífica, oferta pela culpa. Tem por um erro que alguém cometia, ok? Agora tem que pagar, vai lá e faz uma oferta para Deus. É pelo perdão dos seus pecados, tá bom, vai lá e faz uma oferta para Deus. Enfim, oferta pacífica, vai lá, existe um ritual específico para isso, ok? Então, do capítulo 1 ao capítulo 7 vai falar da lei das ofertas. Tinha diferentes tipos de ofertas, é isso que descreve. Depois do capítulo 8 ao capítulo 10, a lei do sacerdócio, ou seja, como que o sacerdote deveria proceder e como que ele também seria escolhido, né? Depois apresenta a lei da pureza, do capítulo 11 ao capítulo 16. Do 11 a 16 apresenta a lei da pureza. Depois do capítulo 17 a 22 é a lei da santidade. Ok? Capítulo 17 a 22, lei da santidade. E aí, do capítulo 23 ao capítulo 27, vai apresentar as festas do Senhor. Do 23 a 27. Então, está a descrição de como que deveria ocorrer as festas. Ok? Uma coisa importante também mencionar para você é que o livro de Levítico, ele é o livro. Existe um livro no Novo Testamento. Deixa eu só ver aqui. No Novo Testamento existe o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, ele deve ser, para ficar mais de fácil entendimento, deve ser lido em paralelo ao livro de Levítico. Porque o procedimento ritual de ofertas que o povo deveria fazer, o livro de Hebreus, ele vai apresentar que Cristo é o nosso sumo sacerdote. E a oferta de Cristo compensou todas essas outras ofertas que eram solicitadas aqui. Ok? Então, quando você for ler Hebreus, você sabe que está totalmente ligado ao livro de Levítico. Então, é muito mais fácil compreender Hebreus a partir do momento que você sabe Levítico. Por isso que a gente está lendo a Bíblia completa, né? Mais uma vez esse ano, para que você faça essa relação. Pastor, olha só, o que tem a ver isso com a gente? Bom, diretamente não tem nada, porque isso aqui era para os judeus. Então tem um monte de coisa, gente, mas olha só, esse procedimento, eu não sou judeu. Ok, era para eles. Você sabe que Jesus não veio para a gente, ele veio para os judeus. Mas porque os judeus rejeitaram, a porta da graça foi aberta e nos alcançou também. Então isso passa a ser agora pedagógico para nós,
nos ensinando o caráter de Deus. E aí a gente consegue, tudo aqui a gente vai conseguir ver Cristo. O perdão, a misericórdia, a redenção, tudo apontando para Cristo. Então, quando a gente lê Levítico, e por mais ritualístico que seja, procedimental pareça, mas tudo isso vai enfatizar a grandeza da obra de Cristo Jesus. Ele, Cristo como sumo sacerdote, ele como cordeiro que tira o pecado do mundo, através dele, da sua morte, da sua ressurreição, os nossos pecados foram perdoados. Isso enaltece, avulta, isso engrandece, isso maximiza a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então, sempre quando você lê, você sabe, tudo isso agora foi de uma vez por todas cumprido na cruz do Calvário. Ok? Então, o capítulo 16, um capítulo principal aqui de Levítico, é o capítulo 16, que fala sobre o grande dia da expiação, né? O grande dia do Yom Kippur, aí, o dia do pecado nacional, o dia do perdão nacional dos pecados, ok? Esse livro ele é mencionado ao menos 40 vezes no Novo Testamento, tá? Né? Então, a importância desse livro também no Novo Testamento para o entendimento da obra de Cristo Jesus, ok? Então, livro de Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1, diz assim: O Senhor chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito do sacrifício, ok? Então vai começar aqui a lei das ofertas. Aqui a primeira é a oferta de holocausto. A primeira oferta é a oferta de holocausto. Ou seja, os animais completamente queimados deveriam ser queimados no altar, ok? Essa é a oferta de holocausto. Quando um homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor... Bom, antes de falar sobre todos, eu quero só mencionar. São 5 ofertas, anota aí, 5 ofertas. Holocausto, manjares, oferta de holocausto, manjares, pacífica, oferta de holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Ok? Holocausto, manjares, pacífica, pecado e culpa. A primeira, então, é a oferta do holocausto. Essa oferta, agora que a gente vai ler aqui a partir do versículo 3, ela aponta para a consagração a Deus. Ok? Então, é importante você entender que essa oferta, ela não era oferecida pelos pecados, no plural, mas pelo pecado. Isso fala sobre a natureza humana, a natureza pecaminosa, a natureza humana. Por isso que essa era uma oferta que não era agradável a Deus. Por isso que ela deveria ser queimada fora do arraial. Não era cheiro de aroma agradável, porque era oferta pela natureza pecaminosa. Então essa era uma oferta, ao holocausto, é oferta pelo pecado no singular. Pecado não é o comportamento. Quando fala sobre pecados, são os comportamentos pecaminosos. Quando fala pecado no singular, está falando sobre a natureza pecaminosa. Então, Cristo Jesus, ele morreu pelo nosso pecado, pela nossa natureza pecaminosa. Tanto é que, embora hoje você possa cometer um ato infracional pecaminoso, isso não muda a sua natureza santa, porque foi por isso que Jesus morreu. Então, você que tem a natureza santa, não vai viver no hábito pecaminoso. Embora, em algum momento, possa ter uma atitude pecaminosa, mas isso não invalida a sua natureza santa que você carrega, porque a oferta de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi um holocausto. Ali veio o fogo do juízo de Deus sobre Cristo. Amém?
Então, o significado aqui básico do holocausto, dessa primeira oferta, é a consagração ao Senhor. O que é o holocausto? Significa que uma oferta vai passar pelo fogo. Na cruz do Calvário, o fogo do juízo de Deus veio sobre Cristo. Ok? Essa oferta de holocausto, ela não era voluntária. Ela era obrigatória. Não tem como ter comunhão com Deus sem receber Cristo Jesus. Não, eu vou ver. Eu tenho relacionamento com Deus, sim, mas nunca aceitei Jesus. Isso aí eu vou ver. Não sei, vou ver se eu quero. Não, 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 não. Não tem como. Se não receber a Ele como sacrifício perfeito, essa oferta não tem remissão de pecados. Não tem aceitação diante de Deus. Ok? E este era a oferta de holocausto era a oferta mais comum do tabernáculo. E era oferecido diariamente. Diariamente. Agora não é mais assim. Eu e você não precisamos todo dia pedir perdão pelos nossos pecados. Embora se façamos assim, é com a consciência, né? Se purificando ou relembrando que somos perdoados. Mas o que você precisa lembrar é que o autor dos Hebreus vai dizer: Cristo foi oferecido de uma vez por todas como oferta pelo nosso pecado. Ok? Então, o holocausto, ele tipifica, ele aponta para a morte de Jesus na cruz. Ok? E você vai perceber também que cada oferta, cada animal apresenta um caráter, apresenta uma faceta, apresenta uma característica de Cristo. Ok? Então, ao decorrer aqui do texto, você vai ver que existem vários significados, né, a partir de cada diferenciação de animais aqui, tá? Então, cada animal vai representar Cristo e seus aspectos. Então, primeiro, deveria ser sem defeito, ou seja, Cristo sem pecado. Ok? O animal deveria ser sem defeito. Também tinha que ser macho, ou seja, qual é o significado? Que é aquele que lidera, ok? Porque ele veio a reinar, ok? Então deveria ser macho, deveria ser sem defeito, né? E vamos lá para o texto. Quando um homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado. Olha, pode ser do gado, ou do seu rebanho, de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito, ou seja, um boi, né? Um touro sem defeito. Por que o boi? Lembra que nos evangelhos e também lá nas tribos de Israel, depois a gente vai ver isso no acampamento, cada tribo tinha um emblema, um estandarte, um emblema que representava a tribo. E no Novo Testamento apresenta as faces de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Marcos, Jesus ele é tratado como um servo sofredor. Ele é o boi, é o servo, representa o servo sofredor. Por isso que um animal, quando alguém escolhesse, não, eu vou sacrificar um animal, oferecer para perdão dos meus pecados. Tá bom, pode ser um boi então. O que tu vai levar? Eu vou levar um boizinho. Tá bom, ele tem que ser macho, sem defeito, porque o boi aponta para o caráter de Jesus, o caráter servo e servo sofredor, ok? Você vê que bois são usados para arar a terra, né? Então ele é um servo, né? Com sofrência, porque leva carga, leva peso. Ele é um servo sofredor. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ele foi um servo sofredor. Agora, se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito. Para que o Senhor o aceite, o homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali, ele porá a mão na cabeça do animal. Olha agora, leva o animal até a entrada da tenda. O dono do animal, ali ele porá a mão na cabeça do animal. O dono do animal coloca a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. O homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes que são descendentes de Arão, tá vendo? Os sacerdotes descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal
e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Então a pessoa levava um novilho lá, levava um boizinho lá, mas sem defeito. Quando chegava na entrada da tenda, colocava as mãos sobre a cabeça do animal. O que isso estava representando? Que os pecados da pessoa estavam recaindo sobre o animal. Por isso que esse animal seria morto. Porque senão era a pessoa que seria morta. Então agora, os pecados dela estavam indo sobre aquele animal. Aí a própria pessoa imolava o animal, matava o animal. Os sacerdotes pegavam esse sangue e agora ia lá diante do holocausto e aspergia o sangue diante do altar. Ou seja, o derramamento de sangue. Esse sangue agora era representativamente aceito diante de Deus para perdão dos pecados. Assim também na cruz do Calvário, quando Jesus morre e derrama o sangue. Esse sangue foi, de uma vez por todas, atribuído diante de Deus o perdão dos nossos pecados. Amém? Então, você percebe que é um símbolo aqui, né? E o servo sofredor, o boi aqui, aponta para uma obediência, né? Versículo 5, o homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada e os sacerdotes que são descendentes de Arão oferecerão ao Senhor o sangue do animal e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Em seguida, o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Uau, sim. O profeta já havia predito, né? E ele foi moído por conta das nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, deveria tirar o couro do animal e depois cortá-lo em pedaços. Então, o Novo Testamento vai dizer que agradou Deus moê-lo, fazendo enfermar na carne. Então, Cristo foi moído na cruz do Calvário. Ok? Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro e a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal, que também serão queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Se o homem oferecer em sacrifício a Deus um carneiro ou cabrito, uma ovelha ou um cabrito, o animal deverá ser macho sem defeito. Agora estamos falando de uma ovelha, por exemplo. Porque a ovelha também é um tipo de Cristo, aponta para submissão. É uma submissão que não tem resistência à morte, né? Aí quem lida com ovelha, ou tem parente que lida com ovelha, sabe que a ovelha, quando alguém vai matar ela não grita, ela não corre, ela suporta, né? É diferente da natureza do porco, né? O porco, quando tá para o abate, ele já começa a sentir, é sensorial, sensitivo, ele já sente, já começa a gritar crim, 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 e é uma luta, né? Então, isso fala sobre o caráter de Cristo, né? A ovelha, ele é um servo submisso, sabe? Isso em Cristo, hoje nós carregamos essa natureza, nós somos ovelha, tá? Não sou um porco, não sou um cabrito, né? Bode, que dá cabeçada em todo mundo, né? A gente é o caráter submisso de uma ovelha. O cabrito, qual a diferença da ovelha e do cabrito? É o que o cabrito, ele aponta para pecado. Ele é um tipo de pecador. Por quê? Porque Cristo, ao mesmo tempo que ele era uma ovelha pura, santa, imaculada, submissa, Cristo também se fez pecado. Então ele carrega um caráter de pecador. Cristo, ele foi contado entre os transgressores. Ainda que ele carregava a natureza de ovelha, ele parecia diante dos homens um cabrito. Ele foi contado entre os transgressores, ok? Então, se o homem oferecer um sacrifício a Deus em sacrifício a Deus um carneiro ou cabrito, o animal deverá ser macho sem defeito. O homem matará o animal na presença do Senhor, no lado norte do altar. E os sacerdotes borrifarão os 4 cantos, os lados do altar com sangue. Em seguida, ele cortará o animal em pedaços e o sacerdote os colocará junto com a cabeça e a gordura que cobre os intestinos.
no fogo que está em cima do altar. O dono do animal lavará os miúdos das pernas e estes também serão oferecidos em sacrifício. O animal todo deverá ser queimado como um sacrifício que tem um cheiro agradável ao Senhor. Se a oferta queimada que o homem oferecesse ao Senhor for uma ave, olha só, então poderia ser agora um outro animal, poderia ser rolinhas ou pombinhas, ok? Se a família fosse pobre, não tivesse essas condições, então ela ofereceria uma rolinha ou um pombinho. São naturalmente, esses animais, a rolinha ou o pombinho, aponta para a inocência sofredora de Cristo, né? Aponta para a pobreza também, porque Cristo se fez pobre. Ele se fez pobre no nosso lugar, ele é um inocente que sofreu, né? Então, por isso que esses animais, eles apontam para essa inocência sofredora de Cristo Jesus, ok? Então, mais uma vez, o sacerdote, se a oferta queimada que o homem oferece ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida deixará o sangue da ave escorrer do lado do altar. Depois tirará o papo com o que estiver dentro e o jogará no monte de cinzas que fica do lado leste do altar. Então pegará a ave pelas asas e a abrirá, sem a partir em duas partes, e a queimará no altar. A ave toda será queimada como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Amém? Levítico capítulo 2. Agora, algo importante a ser mencionado também aqui é quando há ali a imposição de mãos sobre o animal do ofertante. Isso mostra então que mostra a nossa identificação com Cristo. Então, o ofertante tinha que se identificar com o animal, assim como hoje nós nos identificamos com Cristo, ok? Pela fé, você crê, então, que Cristo, ele foi oferecido no seu lugar. Então, é uma identificação. O ofertante, quando estava colocando as mãos sobre o animal, estava fazendo essa identificação. E aí deveria ser morto. Quem imolava o animal, quem matava o animal era o próprio ofertante. Isso aponta para a nossa vida. Fomos os nossos pecados que mataram Jesus. Foi pelos nossos pecados que ele morreu. Fomos nós. Foi por conta dos nossos erros. Então, é uma identificação aqui. O sangue deveria ser aspergido, né? Então, o sacerdote começava a borrifar ao redor do altar de bronze. Então, assim, o aspecto aqui dessa primeira oferta, a oferta do holocausto, é que o Senhor não é apenas o sacrifício. Cristo não é apenas o sacrifício. Ele também é o próprio sacerdote. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Isso é lindo na palavra de Deus, né? Porque Cristo, ele é a própria oferta, mas ele é o próprio sacerdote, aquele que apresenta diante de Deus, né? Então, Cristo, ele é o nosso sacerdote, mas ele também, ele é a própria oferta. Cristo é tudo, em todos, né? Ele é a oferta, ele é o sacerdote, é ele que intercede por nós. Por isso que nós, em Cristo, descansamos. Ele fez todas as coisas, né? O animal, você vai perceber ali, né, que o animal deveria ser esfolado no holocausto, né? Cortará os pedaços. Então, o que é esfolar? Quando esfola alguma coisa, né? Por exemplo, se esfolar o rosto de uma boneca, bom, vai deformar ela, né? Ou seja, vai tirar toda a aparência. Cristo Jesus, o Isaías diz que a gente olhava para ele e nele nós não vimos beleza alguma. Cristo foi esfolado na cruz do Calvário. Nós olhamos para Cristo e ali estava uma aparência que não era bela aos olhos. Sabe, Jesus, ele se despiu de toda a sua glória, ele se fez homem, ele despiu de tudo aquilo que é belo, ele foi contado entre os transgressores. Então, esse é o caráter de Cristo. Quando essa oferta era de rolinhas ou pombinhos, as penas deveriam ser retiradas. Então você percebe que o que dá formosura para uma ave são as penas.
Você pega um pavão, por exemplo, é lindo, tira, fica horrível. Até um próprio frango, né? Quando é depenado, fica horrível, né? Isso aponta para Cristo. As aves sendo depenadas aqui mostra que aponta para Cristo se despindo de toda a sua formosura, né? Nós olhamos e não vimos nele formosura alguma, né? Ele foi partido em pedaços, ele foi moído na cruz, ele foi as entranhas, você viu ali que as entranhas deveriam ser queimadas também, porque aponta para o caráter de Cristo na cruz do Calvário. Ele foi completamente testado, provado, as suas entranhas foram expostas, quando o soldado vai lá e finca a lança nele, as entranhas de Cristo, né, são atingidas, saiu água e sangue também. Né? Isso nos ensina que devemos ser completamente expostos também diante de Deus. Sabe, não se preserve diante de Deus. Cristo não se preservou diante de nós. Não seja aquele que carrega reservas, é preservado, até aqui, eu vou até aqui. Não. O holocausto também deveria ser queimado. Por quê? Porque apontava então para a justiça de Deus, fogo que não se acaba, o fogo da ira de Deus. Né? Amém. Então, essa era as ofertas, essa primeira oferta, a oferta de holocausto, ok? O holocausto era oferecido em algumas oportunidades, né? Era oferecido pela mulher numa cerimônia de purificação depois do parto, ok? Então, era uma oferta de holocausto que era solicitado. Era também oferecido em caso de quando o leproso era curado, deveria ser feita uma oferta de holocausto. Na consagração do sacerdote, oferta de holocausto. E na festa de Pentecoste, também era oferta de oferta de holocausto. Ok? Capítulo 2. Bastante detalhes. Sim, eu falei para você que é rico em detalhes, ok? Mas você vai ir comendo de Cristo Jesus e sendo renovado, ok? Agora, a segunda oferta era a oferta de manjares, ou oferta de cereais, ok? Essa oferta, olha o que diz: quando um homem oferecer cereais ao Senhor, ou manjares ao Senhor, tirando dele a melhor farinha, ou seja, flor de farinha, de, depois de misturar azeite. Então percebe aqui, farinha, azeite e incenso na farinha. Farinha, azeite e incenso. Ele a entregará aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e o incenso e o queimará no altar, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. Oferta de cereal, uma oferta que tem um cheiro agradável ao Senhor. Então, perceba que essa oferta não é um sacrifício. É uma oferta que não havia derramamento de sangue aqui. Por quê? Porque representava, era uma oferta de comunhão com Deus. Essa é a oferta de manjares, é a oferta dos cereais, oferta de manjar, a oferta de comunhão. Então pode circular aí, anota, oferta de cereais, oferta de manjares, oferta de comunhão. Era um cheiro agradável diante de Deus. O resto da oferta de cereais seria dos sacerdotes, que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada ao Senhor, dada a Deus, o Senhor. Se a oferta de cereais forem pães assados no forno, então, olha só, havia diferentes tipos de fazer essa oferta, porque aponta para vários tipos de padecimentos de Cristo. Ela podia ser apresentada apenas como farinha, podia ser feito bolo de farinha, podia ser com trigo, né, com espigas verdes, né, ou seja, o trigo. Eram várias formas de se apresentar. Então, essa oferta ela nos fala sobre a vida e a morte do Senhor na cruz. Enquanto
aqui, enquanto no holocausto, né, era o animal que era a coisa mais importante, era o elemento principal, na oferta de manjar, o ponto central é a flor de farinha, né? Então, aponta para a justiça de Cristo, né? Aponta que Cristo, o objetivo aqui é mostrar que nessa oferta que Cristo é justo. Que a sua vida na terra foi completamente santa e completamente justa, ok? Pastor, por que essa oferta aqui, a primeira coisa, cereais, né? A primeira coisa é a flor de farinha. Você percebe que o primeiro ingrediente aqui na oferta de manjares é a flor de farinha. Sim, a matéria-prima, né, da flor de farinha é o quê? O trigo. E a gente sabe que o trigo aponta para Jesus. Se o grão de trigo caindo, se ele não morrer, se ele ficar só, não dá fruto. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Então, a oferta de cereal aponta para Cristo. Cristo Jesus. Ele foi moído. Deveria ser fina, pura, sem mistura e perfeitamente moída. Então, Cristo foi moído. Essa oferta de cereal apontava para Cristo. O animal deveria ser moído, mas essa oferta também. A farinha era o trigo moído, apontava para Cristo. Ele foi moído no nosso lugar, ok? E ele morreu, né, para produzir muitos grãos. Então, essa oferta aponta aqui para a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, ok? Por isso que é um cheiro agradável. E nós aponta isso também para a nossa vida. Se nós nos entregarmos, se você permitir que a sua alma seja moída por Cristo, pelo Evangelho, você vai experimentar da vida abundante dele. Se um cristão, se o grão de trigo não morrer, alguém que tem a casca muito dura, que não permite ser quebrado pelo Senhor, tocado. E a cruz é uma amassadeira. A cruz, ela vai tocar em toda a casca desse trigo. A cruz vai tocar na nossa vida. A cruz vai tocar em áreas que a gente controla, domina e quer impedir de que alguém toque ou que Deus toque. Tudo aquilo que a gente impede que alguém toque, esse é o objetivo principal da cruz. A cruz, ela toca onde ninguém consegue. A cruz, ela vai tratar onde ninguém permite ser tratado. A cruz, ela vai enfraquecer toda a força humana. A cruz, ela vai expor todo orgulho e toda a soberba humana. Cristo foi moído. Assim, a nossa alma precisa ser moída para que a gente experimente da vida. A pessoa diz, nossa, eu quero ter uma vida com Deus e tal, eu quero fluir no Espírito. Às vezes, né, as pessoas olham para a vida da igreja e dizem, nossa, que unção, que glória, que realidade. Pois é, tem um preço. Qual é o preço? O que precisa fazer? Não, é o que precisa renunciar, não é o que precisa fazer. A vida cristã se trata muito mais de uma renúncia do que de uma conquista. Não é sobre o que a gente precisa fazer para conquistar. Não, o que a gente precisa negar para receber. Meu Deus. A vida cristã não se trata de algo que a gente precisa fazer para conquistar, mas algo que a gente tenha que negar para poder receber. Então, o grão de trigo ele precisa ser confrontado aqui. A alma, o eu acho, eu não gostei, eu não acho que é assim, eu tenho meu jeito, a minha forma. Pois é, a nossa forma, nosso jeito, nossos métodos, a cultura caída, toda a filosofia, a antropologia, a psicologia, o humanismo, tudo isso vai ser confrontado pela cruz. E aí nós precisamos o quê? Experimentar essa morte. E não é você provocando, viu? Pode deixar que no caminho a cruz nos encontra. Pode ficar tranquilo. Como é que eu faço? Eu quero fazer muita leitura para ser quebrantado. Não, leitura não faz você quebrantado. Às vezes, leitura faz você muito mais forte. Embora não seja errado ler. Mas não é o ato de ler alguma coisa. É. Mas pode ficar tranquilo. Pastor, o que eu faço? Eu quero receber isso. Só caminha. Porque no caminho ele se apresenta. Né?
E quando a cruz tocar, não é aquela coisa. E sabe que existem algumas coisas que a gente são. Existem algumas permissões nossas, né? Algumas concessões. A gente, isso aqui eu permito. Isso aqui eu. Enquanto a gente julga que aquilo ali tá certo, a gente aceita. Se for com jeito, se tiver uma forma certa, se tiver um contexto bom, se alguém falar alguma coisa, mas for particular, se alguém falar em público e nos exortar, a gente já não acha que é justo, porque não pode ser assim, porque olha a vergonha que a gente foi exposto, né? Entende? Aí a cruz ela vai tocar. Em algum momento vai acontecer isso. Ok. Para quê? Para ferir toda a petulância, toda a soberba humana, sobre o jeito. Por quê? Porque Cristo ele foi exposto na cruz do Calvário. Não restou mais nada, não ficou nada. Ele foi esfolado, tudo que é belo, tudo que é aquilo que a gente se apoia, aquilo que a gente se apoia e diz o seguinte: isso aqui se torna segurança, isso aqui é minha moral, isso aqui é meu caráter ilibado. Ai, como que vão pensar de mim? Pois é, de Cristo ele foi contado entre os pecadores, mas se a gente for contado entre um transgressor, a gente perde a paz e acaba, desce da cruz e acaba com os inimigos. Você percebe? Porque para você e eu sermos usados por Deus para fluir algo do Espírito, toda a casca humana precisa ser quebrada. Sabe, irmão? Para nós fluirmos, sabe, ser uma igreja que fluímos no Espírito, todo o orgulho, soberba, todo o achismo humano precisa ser confrontado. Meu convite para você é: permita que o Espírito Santo imprima em você uma vida ressurreta. Mas para haver a vida de ressurreição precisa ter a morte. O grão precisa ser moído. Essa é uma oferta pacífica. Essa é a oferta agradável diante do Senhor. Quando o trigo é amassado, vai virar farinha, vai virar o melhor dos bolos. Mas se o grão não permitir ser moído, não vai ter vida ressurreta. É tão agradável quando a gente anda com gente moída. É tão agradável. Vamos lá. Se torna uma relação agradável, sim ou não? Perto de gente quebrantada é agradável. Mas perto de gente inteira não é. Por isso que se agradar para o Senhor também é para nós. Como é gostoso andar perto de gente tratada. Gente moída. Ele não se ressente qualquer coisa. Não precisa ter muito jeito para falar com a pessoa. É obviamente que ninguém aqui é para ser ignorante, não é para ser duro, não, nada disso, mas sabe que às vezes, ou quando o grão é inteiro, você tem que ter muito jeito para falar com a pessoa. A gente não sente nem liberdade de pedir alguma coisa. Às vezes tem pessoas que pedem: opa, só me chama. Aquela pessoa que você chama, que você sabe que dependendo do tipo de convite, aquilo que é um desconforto para ela. Ela vai, mas vai gritando. É ruim demais. Mas tem outros. Quer ver? Quer saber se o grão é moído? Pensa aí 3 pessoas que você pode contar para qualquer coisa. E assim, que você sabe que você tem liberdade. Mas essa liberdade não é natural. Isso é outro caráter. Tem gente que as relações que eles estabelecem são relações naturais. Ah, é minha amiguinha, uma irmã que eu gosto de estar, para isso, para aquilo. Não, para. É no espírito. E tem um outro que vão dizer: é verdade, aquele lá eu acho que é muito inteiro, porque eu tenho que ter jeito. Não, é porque a pessoa não se permite ser tratada. Aí acha que o Senhor é mau. Sempre assim. A pessoa, quando não é tratada, ela acha que todo mundo é mau. Aí ela diz: é verdade, tem um monte de gente que parece que eu tenho que pisar em ovos. Não, mas sabe o que é? É porque a pessoa é muito forte. Aí ela não sente liberdade, mas não é porque o outro não dá liberdade. É porque ela se incomoda com muita coisa. Percebe? Por isso que o trigo precisa ser moído. Existem situações, contextos que vamos moer. Que é para quebrar tudo. Ah, mas eu não estou me sentindo bem. Normalmente o espírito profético é isso mesmo. Vai nos confrontar. A cruz vai nos moer. Então, nem todo ambiente que a gente está desconfortável
Na verdade, é um ambiente que a gente deve fugir. Na verdade, talvez é um ambiente que a gente deve permanecer, para que a vida ressurreta flua em nós. E esse cheiro, meu Deus, que o meu e o seu desejo seja de sermos uma oferta pacífica entre os irmãos. Gente que tem um cheiro agradável, que tem aroma de Cristo, que a cruz toca e tá tudo bem. Gente que não se ressente fácil, gente que perdoa fácil, gente que a cruz toca na agenda, a cruz toca nos horários, a cruz toca na forma, a cruz toca na disposição, a cruz toca. A cruz toca no marido, a cruz toca na esposa, a cruz toca nos filhos. Eles são encontrados quebrados, submissos, honrosos, porque são trigo moído. São gente que carrega um perfume. São gente pacífica. Não é pacífica porque tá tudo bem, não. Diante da inconsequência de alguém, o coração dele disse: irmão, sabe, te perdoo, eu entendo isso. Não levei. Não, para mim não é uma ofensa. Tá errado. Eu, sinceramente, foi ruim. Mas, meu irmão, quem de nós nunca erra? Tô aqui, quero te perdoar. Se torna sabe, é tão gostoso de relacionar com gente quebrada. Você tem liberdade para pedir, para servir. É um aroma agradável. Como é bom casamento de trigo moído. É uma oferta agradável ao Senhor. Como é bom, filhos, encontrar um casal que é de trigo moído, que virou uma farinha. É bom, uma família moída pela cruz de Cristo. Como é bom encontrar, bem-aventurado é um homem que encontrar uma mulher moída por Cristo. Ela é virtuosa, ela tem os seus poderes, mas esses poderes diante da cruz, ela nega todos. Ela se submete. Como é bom encontrar um homem moído pela cruz, que ele percebe coisas espirituais. Ele não vive na truculência da força, ele vive na sabedoria da fraqueza. Bem-aventurado é você quando encontrar uma igreja que é moída pela cruz de Cristo. Melhor farinha, mas sem fermento. Ah, mas como o fermento é agradável aos olhos, né? Como que igreja com fermento atrai, mas a sem, a proporção, muitas vezes o fermento dá uma proporção gigante. Nossa, mas aquela tá bombando. É, muito fermento. Muito fermento. Nem toda que bomba tem fermento. Não tô falando isso. Mas pode ter certeza que toda que tem fermento bomba. A aparência. Ah, o casamento que tem fermento. Nossa, que paixão. É beijo pra todo lado. É foto de beijo, é vídeo de beijo, é coisa. Parece fermento, porque na realidade talvez esteja faltando. Não, quando é muito pra fora, é pouco pra dentro. Você percebe? Quando é muito esse negócio, assim, porque quando é. Sabe, a pessoa diz: não, eu tenho muita fé. E uma fé inabalável, é nada. Tem nada, tem uma crença. Mas a fé é o fundamento das coisas que nem se vê. Você a fé diz pra pessoa esperar pra ver uma coisa. Não, quer fazer na força. Parece que não é fé. A oferta deveria ser sem fermento. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturada com azeite. A única mistura não é fermento, é azeite, é o óleo da unção. Trigo misturado com unção. É quando a gente é quebrado,
existe um azeite, existe uma unção, existe uma glória da parte de Deus. Aí nós nos misturamos nisso, diz, Senhor, a única glória que carrega é a tua presença na minha vida. Só não tem outra coisa. Não tem do que se apegar. Ou então pequenos, os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturada com azeite, ou pode ser pequeno e achatado, passando um pouco de azeite por cima. O azeite aponta para o Espírito Santo. Jesus, ele viveu pelo poder do Espírito, porque ele era cheio de azeite. Sabe, não adianta, não basta ser trigo moído. Precisa ser untado com azeite. Não basta, eu tô aqui moído, mas não fui nada. Olha só, tô passando por provação, mas essa provação não liberou azeite? Glória, graça, unção. Não, tem que ser trigo moído, mas precisamos da unção do Espírito. Sabia que sem o azeite a oferta não era aceita? Sem a unção. Sem a unção. Sofrimento não é válido. Todo sofrimento ele precisa provocar em nós uma unção. Sabe que lembra da parábola das virgens? Elas eram boa semente de trigo, né? Mas somente as que tinham azeite foram aprovadas. Não basta ser trigo moído, precisa carregar azeite. O azeite, você percebe, né, que era para muitas coisas o azeite, né? O azeite era para alimento, o azeite dava para fazer sabão, era combustível para as lâmpadas, era usado pelo sacerdote para ungir, servia para cuidar da saúde também. E aqui fala que essa oferta também tinha incenso. Incenso fala da oração. Oh, Deus. Hoje à noite nós já vamos regar de incenso. Talvez você está um trigo moído. Você está aumentando o nível de azeite na sua vida. E essa noite nós, através da oração, vamos regar com incenso agradável diante do Senhor. Esses somos nós. A massa com esses 3 ingredientes, né, que era o trigo, o azeite e o incenso, era então para ser comida. Ou seja, Cristo é o pão vivo que desceu do céu, é o trigo moído no poder do Espírito Santo, carregado de oração. Ele então se tornou o nosso alimento. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se a oferta for em pães assados na grelha, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Quando fizer a oferta, o homem deverá partir o pão em pedaços, tá vendo? Cristo partido em favor de nós. E derramar azeite em cima. Se a oferta for em pães assados na frigideira, eles deverão ser feitos. Claro que aqui na minha versão eu peguei a nova tradução da linguagem de hoje para ser mais. Vai ter umas palavras aqui que não dá, né? Pelo amor de Deus, frigideira. Me dá outra tradução aí. É frigideira também, é reata frigideira. É reata frigideira? Panela, né? Ok. Daqui a pouco fala Tramontina também. Air fryer. Air fryer. Oh, Deus, a mensagem traz. Se você fizer na Air fryer. Oh, Deus. 8. Lei 2:8. Apresente a Deus o Senhor essas ofertas cereais, entregue ao sacerdote e ele levará ao altar. Ele pegará uma pequena parte da oferta e a queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. Olha, irmãos, a nossa comunhão, como tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão, é a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus, o Senhor. Nenhuma oferta de cereais será preparada com fermento. Nem fermento, nem mel deverão ser usados. E nenhuma oferta apresentada a Deus, o Senhor. Tempere com sal. Ofereça ao Senhor os cereais que forem colhidos primeiro, mas essa oferta não será queimada no altar. Tempere com sal. Ou seja, toda oferta de manjares, né, deveria ser temperada com sal, não poderia faltar
Ou seja, você sabe que o sal sempre foi, e é até hoje, usado para preservar o alimento, né? Antigamente não tinha geladeira, então colocava sal. Por isso que tem a carne de charque, né? Porque o sal preserva da podridão. Isso fala que, ou seja, a oferta deveria ter sal, porque isso tornava as coisas incorruptíveis, certo? Não se corrompiam. Por isso que toda oferta precisava ter sal. Sabe, porque a oferta de Cristo, ela é incorruptível. A santidade agora que existe sobre a sua vida é incorruptível. Sua natureza santa é incorruptível. Então isso nos indica, né, que a aliança de Deus, ela é incorruptível. Ela não pode ser quebrada. Ela é imutável e é eterna também. Então, essa oferta ela não deveria ter sal, ela não poderia ter fermento, né? Então, fermento sempre aponta para o pecado, né? Essa oferta é uma oferta santa. Tudo que é um pecado, que fermento é aparência, apresenta, na verdade, ele aponta, né, para as obras da carne, obras da lei, ok? E quando não tem fermento é algo que é puro, né, que é transparente. Não poderia também ter mel, tá? Então, por quê? Porque mel aponta para uma doçura natural. Aquilo que naturalmente, uma alegria natural. Sabe que na nossa vida tem gente que tem gente que coloca mel, né? Ou seja, é uma alegria natural, todo contentamento natural. Então, você percebe que toda alegria nossa precisa vir da ação do Espírito Santo, né? A sua alegria precisa vir do azeite, não do mel. Amém? O doce da sua vida precisa vir da unção do Espírito, uma alegria do Espírito. Tem gente que ele vai estar alegre porque está no final de semana confortável. Quando tiver um desconforto no outro final de semana, ele já não está mais alegre. Por quê? Porque é só se tiver mel. No Novo Testamento é só se tivesse molho, né? E no Velho é que tivesse mel. Aí Deus diz, pastor, mas não podia a oferta, não podia ter. Mas o lugar que Deus estava levando o povo é para uma terra que manda leite e mel. Porque não tente fazer naturalmente, que alguma coisa tem uma doçura que Cristo já nos deu pronto por meio dele. Ele é a nossa doçura. Amém? É Cristo que torna a nossa vida doce. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Toda oferta de cereais deverá ser temperada com sal. Quando a primeira parte da colheita de cereais for oferecida a Deus, o Senhor Quando a primeira parte da colheita de cereais for oferecida a Deus, o Senhor, leve grãos de espigas verdes, esmagados e torrados no fogo. Põe azeite e incenso em cima dessa oferta. Aí o sacerdote queimará no altar uma parte dessa oferta de cereais junto com azeite e incenso para lembrar que a oferta toda é dada a Deus, o Senhor. Amém? Pois bem, a terceira oferta é a oferta pacífica, sacrifícios pacíficos, oferta pacífica. A oferta de holocausto era consagração, ok? Resumo aí para você. A oferta de holocausto era uma oferta de consagração. A oferta de manjares aponta para Jesus como nosso alimento, que é puro, santo, não é misturado, não carrega pecado. Agora, a oferta pacífica, ela não era uma oferta de expiação de pecados, mas ela era uma oferta de ação de graça, ações de graças a Deus. Ela também pode ser chamada de oferta de louvores ao Senhor, ok? Então, ofertas de paz, ofertas pacíficas, uma oferta de gratidão. Essa oferta apresenta a nossa justificação, a paz que nós carregamos a partir da justificação. Por isso que é uma oferta pacífica, ok? Você é justo diante de Deus. Justificados, pois, pela fé. Paulo escreve aos Romanos e diz, justificados, pois, pela fé, tenham paz com Deus. Então, hoje você pode chegar, né, diante de Deus com a consciência da justiça dele, e isso é uma oferta de paz.
é uma oferta de alegria, de justificação. Tipifica a nossa justificação e a paz que a justificação traz. Você hoje sabendo que você está salvo, isso traz paz para o seu coração, sim ou não? Tá vendo? É uma oferta pacífica. Lá no Velho Testamento. Simbolicamente, profeticamente é uma oferta que apontava para aquilo que eu e você recebemos por meio de Cristo. Ok? Quando o homem apresentar a Deus o Senhor numa oferta de paz, se o animal for tirado do gado, poderá ser um touro ou uma vaca, mas precisará ser sem defeito. Em frente da tenda sagrada, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue, e um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento toda a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins com a gordura que os cobre e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. Os sacerdotes queimarão tudo isso no altar, junto com a oferta queimada que foi posta em cima da lenha que está no altar. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. Se o homem oferecer a Deus o Senhor um animal do seu rebanho como oferta de paz, o animal poderá ser macho ou fêmea, mas precisará ser sem defeito. Se a oferta ao Senhor for um carneirinho, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente à tenda sagrada. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como oferta de alimento a gordura do animal, o rabo inteiro, que será cortado bem perto da espinha, a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins e a gordura que os cobre também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento a Deus o Senhor. Se a oferta ao Senhor for um cabrito, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente à tenda sagrada. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento a gordura que cobre os miúdos do animal, e os 2 rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável. Toda a gordura pertence a Deus o Senhor. Perceba mais uma vez aqui. A gordura pertencia a Deus o Senhor. Os sacerdotes depois não podiam comer isso. Deus estava cuidando da saúde do povo. Por isso os israelitas, em todos os lugares onde morarem, não comerão nem a gordura, nem o sangue. Nem a gordura, nem o sangue. O sangue aponta para a vida, ok? A gordura para o espírito. Então a alegria, a unção não é humana, não é para o homem. A unção é de Cristo. A vida não é do homem, a vida é divina, é de Cristo. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes, ok? Então essa oferta aqui, a oferta pacífica, ela era oferecida basicamente por 3 motivos. Primeiro, ações de graças, ações de gratidão, uma oferta de gratidão por uma colheita, por exemplo, por um ganho, por uma conquista. Ela era uma oferta, poderia ser uma oferta voluntária também, ou votiva também, ok? Você percebe que essa oferta, ela deveria ser feita, já estava endereçada também na oferta das festas das primícias, ok? Quanto as demais ofertas eram ofertas voluntárias, mas essa é uma oferta típica da oferta de primícias, ok? Na festa das primícias. Pois bem, capítulo 4, até o 6 hoje, né? Isso. Ok. Capítulo 4. Capítulo 4 agora apresenta a oferta pelo pecado. Pois bem, o Senhor mandou que Moisés dissesse aos israelitas que deveria fazer a pessoa que, sem querer, quebrasse uma das leis do Senhor e fizesse o que é proibido. Olha aqui, essa aqui é a oferta pelos pecados, ok? Essa aqui é uma oferta pelos pecados, os atos, as atitudes, os erros. Sem querer, quebrasse uma das leis do Senhor, ok? Se o grande sacerdote ou o sumo sacerdote cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus o Senhor um touro novo sem defeito. Então, essa oferta aqui, ela tinha algumas variações do sacrifício. Primeiro,
podia ser pelo pecado do sacerdote, podia ser pelo pecado da congregação do povo todo, podia ser para qualquer pessoa, ou para alguém que era encarregado dos serviços sacerdotais, né? Então, dependendo da posição ocupada pela pessoa, o pecado poderia ser mais grave ou menos grave. Então, assim, essa oferta aqui aponta para a nossa posição espiritual. Existem coisas que é o mesmo pecado, mas para níveis diferentes de consciência, existem punições diferentes. Uma coisa é um descuido, uma coisa é o erro de uma pessoa que está iniciando na fé. Outra coisa é alguém que é muito maduro na fé. Que todos encontrem a misericórdia que encontraram nessa oferta. Olha só, Deus é misericordioso tanto com aquele que é um sábio, é um conhecedor, como aquele que é um imaturo, ou até mesmo um ignorante. Deus é misericordioso com todos. Que eu e você também sejamos misericordiosos com o erro de qualquer pessoa, em qualquer que ocupe qualquer posição, qualquer lugar que essa pessoa ocupe. Que parece que existe muito maior juízo quando a pessoa ocupa um lugar, uma posição de relevância. Mas a oferta aqui tinha perdão de pecados para todos, né? Então, que no nosso coração isso seja pedagógico também. Deus é o Deus que perdoa o pecado de gente conhecedora, gente próxima ou gente distante também, ok? Então, essa oferta ela não era de cheiro suave e o animal deveria ser queimado fora do arraial. Essa oferta aqui deveria ser feita fora do arraial, representando assim o desagrado de Deus contra o pecado, tá? Então aponta aí para que Jesus morreu fora de Jerusalém. Olha o que diz: se um sacerdote cometer o pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus, o Senhor, um touro novo sem defeito. Ele levará o animal para a entrada da tenda sagrada, porá a mão na cabeça do animal e o matará ali na presença do Senhor. Em seguida pegará uma parte do animal e a levará para dentro da tenda. Ali ele molhará um dedo no sangue na presença do Senhor, borrifará o sangue 7 vezes em frente à cortina do lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar, que está dentro da tenda, onde o incenso sagrado é queimado. O resto do sangue ele derramará da base do altar, onde os sacrifícios são queimados, em frente da tenda. O sacerdote tirará toda a gordura do animal, isto é, a gordura dos miúdos, os 2 rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins, do mesmo jeito que se tira tudo isso do touro sacrificado como uma oferta de paz. E o sacerdote queimará tudo no altar de ofertas queimadas, mas ele pegará o couro do animal, a carne toda, a cabeça, as pernas, os miúdos e também os intestinos, e os levará para fora do acampamento, até um lugar puro, onde são jogadas as cinzas, e ali queimará o animal todo em cima da lenha. Pois bem, essa oferta aqui aponta para Cristo carregando os pecados do homem, né? Então, essa oferta era por pecados de ignorância, né? Então, atitudes, né? Talvez insolentes, né? Talvez presunçosas, né? Eram perdoadas também. O animal que era apresentado dependia do grau de responsabilidade daquele que precisava fazer a expiação. Então, para cada um, para o sacerdote, é um tipo de oferta. Para alguém, o povo, é outro animal, é outro tipo de oferta. Ou melhor, é a mesma oferta, mas em grau diferente, ok? Se fosse para sacerdote ou todo o povo, era necessário um novilho. Se fosse para um príncipe, tinha que ser um bode. Uma pessoa pobre deveria ser as rolinhas, né? Os pombinhos, né? Então,
Essa era a oferta pacífica. Pode acontecer que todo o povo, sem querer, quebre uma das leis de Deus. O Deus do Senhor, fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados, sem saber que pecaram, logo que reconhecerem que pecaram, levarão um touro novo para oferecer em sacrifício a fim de tirar o pecado e o apresentarão em frente da tenda sagrada. Ali na presença do Senhor, os líderes porão as mãos na cabeça do animal e o matarão. Depois o grande sacerdote, ou o sumo sacerdote, levará uma parte do sangue do animal para dentro da tenda. Ele molhará o dedo no sangue e na presença de Deus o borrifará e o sangue 7 vezes em frente da cortina no lugar santo. Depois ainda, na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar, que está dentro da tenda. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados em frente da tenda. Em seguida, ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, e fará com que esse animal o mesmo que fez com aquele que ele ofereceu para tirar o seu próprio pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o povo será perdoado. Por fim, como fez com outro touro novo, o sacerdote levará esse touro novo para fora do acampamento e o queimará. Essa é a oferta para tirar o pecado do povo. Se um homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar, sem querer, uma das leis de Deus e for culpado de fazer aquilo que o Senhor nosso Deus mandou que não se fizesse, logo que for avisado pelo pecado que cometeu, ele trará como sua oferta a Deus um bode sem defeito. O homem porá a mão na cabeça do animal e na presença do Senhor o matará no lado norte do altar, onde serão mortos os animais que serão queimados. Esta é a oferta para tirar o seu pecado. Então o sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Como no caso da oferta de paz, toda a gordura do bode será queimada no altar. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados, e o homem será perdoado. O sacrifício agora pelos pecados de uma pessoa comum, uma pessoa normal. Se uma pessoa do povo, sem querer, quebrar uma das leis de Deus e for culpada de fazer aquilo que o Senhor proibiu, logo que for avisada que cometeu o pecado, trará como sua oferta a Deus uma cabra sem defeito para tirar o pecado que cometeu. A pessoa porá a mão na cabeça do animal e matará no lado norte do altar onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício. O sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar onde os animais são queimados e derramará o resto do sangue na base do altar. Depois ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, como costuma fazer com a oferta de paz. O cheiro dessa oferta é agradável a Deus, o Senhor. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados, e a pessoa será perdoada. Se uma pessoa trouxer uma ovelha como oferta para tirar seu pecado, o animal deverá ser sem defeito. Essa pessoa porá a mão na cabeça da ovelha e no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados, ela matará a ovelha como um sacrifício para tirar o seu pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da ovelha e porá nas pontas do altar onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue da base do altar, como costuma fazer com a oferta de paz. O sacerdote tirará toda a gordura da ovelha e queimará essa gordura no altar, em cima das ofertas que foram queimadas em sacrifício a Deus, o Senhor. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Ok? Os casos em que é preciso oferecer sacrifícios são os seguintes: se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Aqui é a omissão, né? Se alguém por descuido tocar em qualquer coisa impura, como por exemplo um corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então a pessoa ficará impura também e será culpada. Se alguém, por descuido, tocar numa coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for, ela ficará impuro e, logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado. Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreender o que fez. Meu Deus do céu. Aqui, todos nós, já pode preparar a oferta aí, irmão. Irmão, vou marcar aquela janta. Até hoje não marcou. Ei, já deu. Pode preparar 2 jantas, então. Uma para pagar os pecados e a outra porque tinha que fazer mesmo, que prometeu.
Portanto, quando alguém foi culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus o Senhor um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus o Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar pecados, e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. A pessoa entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave, que é o sacrifício para tirar pecados. O sacerdote quebrará o pescoço dela sem tirar a cabeça, e borrifará o lado do altar com uma parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Essa é a oferta para tirar pecados. Em seguida, o sacerdote oferecerá outra ave como uma oferta que será completamente queimada, conforme a lei manda. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Se alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar pecado. Entende que essa oferta aqui não é de cheiro agradável? Por isso que não poderia misturar nem incenso nem farinha. O sacerdote receberá dessa pessoa a farinha, pegará um punhado e o queimará no altar, em cima das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor. Isso lembra que a oferta toda é dada a Deus. Isso é um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. E como no caso das ofertas de cereais, o resto da farinha será do sacerdote. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens: se alguém sem querer cometer o pecado de não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus, o Senhor, então para pagar a dívida, a pessoa precisará trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor. O preço do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais 1/5. Peraí, a culpa dos pecados. Você percebe aqui? Mais 1/5. Traz a oferta e o juro. O juro agora é 1/5, 20%. O sacerdote pegará o carneiro que é dado para tirar a culpa e o oferecerá como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Assim ela será perdoada. Se alguém sem querer pecar e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. E para tirar sua culpa, ele levará o carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. Ela é culpada de ter pecado contra o Senhor, e essa oferta é para tirar a sua culpa. Ok? O Senhor Deus deu a Moisés essas ordens para o povo de Israel. Para tirar a sua culpa, precisará fazer uma oferta ao homem que pecar e ofender a Deus, o Senhor, nos seguintes casos: se ficar com aquilo que alguém lhe entregou para guardar, se não devolver o que alguém deixou como garantia de pagamento de uma dívida, se roubar alguma coisa de alguém, se usar de violência contra qualquer pessoa, se jurar que não achou um objeto perdido quando de fato achou, ou se fizer contra alguém qualquer outra coisa parecida com essas, para ficar livre da sua culpa, quem cometer um desses pecados deverá devolver aquilo que pertence ao outro, ou dar de volta ao depósito, ou devolver aquilo que ganhou por meios violentos, ou entregar ao dono o objeto perdido que achou, ou acertar qualquer outra coisa a respeito da qual jurou falso. No dia em que oferecer o sacrifício para tirar sua culpa, ele entregará ao outro o valor total daquilo que roubou, mais 1/5. O que era isso? Alguém foi roubado. Por exemplo, você foi roubado. Você foi roubado. Em algum momento você foi roubado. Satanás roubou você. Roubou da sua história. Era uma bênção que era para ser para você. Era um recurso que era seu. Você foi roubado. Agora, essa era uma oferta de restituição. Portanto, quem havia roubado, se uma pessoa tinha roubado a outra, aquele que roubou deveria devolver a quantia. Pegou lá 10 mil reais. Deveria devolver os 10 mil reais mais 20%. Ok? Isso era restituição. Ok? Então, essa era a oferta
pelo pecado. No dia em que ofereceu o sacrifício para tirar a sua culpa, ele entregará o outro valor total daquilo que roubou, mais um quinto, e oferecerá um carneiro sem defeito como sacrifício para tirar a sua culpa. O valor do animal será culpado de acordo com a tabela usada no santuário. O sacerdote oferecerá a Deus, o Senhor, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados, e o homem será perdoado de qualquer pecado que tiver cometido. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e a seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda. E durante esse tempo, o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote vestido com calções de linho e uma túnica também de linho tirará as cinzas e colocará ao lado do altar. Depois trocará a roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs, o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará do altar, deverá ficar sempre aceso. São essas as leis a respeito das ofertas de cereais, de manjares. Os sacerdotes apresentarão a Deus, o Senhor, as ofertas de cereais em frente do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e um incenso que foram misturados com ela e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. O cheiro da oferta é agradável ao Senhor. Os sacerdotes que são descendentes de Arão ficarão com o resto da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles farão pão sem fermento e comerão o pão no lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Não usarão fermento para fazer esse pão. Essa parte das ofertas cereais que fica para os sacerdotes pertence a Deus e por isso é muito sagrada. Como também são sagradas ofertas para tirar pecados e ofertas para tirar culpas. Todos os homens que sejam descendentes de Arão têm para sempre o direito de comer desse pão. Todos os homens que sejam descendentes de Arão têm para sempre o direito de comer desse pão. É a parte que lhes pertence das ofertas de alimento dadas a Deus, o Senhor. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar nessas ofertas, pois são sagradas. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da ordenação dos descendentes de Arão para serem sacerdotes. Quando um sacerdote for ordenado, oferecerá a Deus, o Senhor, 1 quilo de farinha, como se faz na oferta diária de cereais. Uma metade será oferecida de manhã, outra metade à tarde. A farinha deverá ser bem misturada com azeite e o pão deverá ser assado numa grelha. Depois o pão será partido em pedaços e o sacerdote o apresentará a Deus como oferta de cereais. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Esta é uma lei que vale para sempre. Todo descendente de Arão que servir como grande sacerdote, ou sumo sacerdote, fará a mesma coisa. Essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus, o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de cereais apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito da oferta para tirar pecados. O animal usado no sacrifício para tirar pecado deverá ser morto na presença de Deus, o Senhor, no lado norte no altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício a Deus. Essa oferta é muito sagrada. O sacerdote que oferecer o animal comerá a carne no lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar na carne do animal, pois a oferta é sagrada. Se por acaso cair sangue do animal na roupa de alguém, ela deverá ser lavada no lugar santo. Deverá ser quebrada qualquer panela de barro em que a carne do animal for cozida. Se a carne foi cozida numa panela de metal, a panela deverá ser esfregada e lavada com água. Qualquer homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer a carne desse sacrifício. É uma coisa muito sagrada. Se o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados for levado para dentro da tenda sagrada, a fim de conseguir o perdão dos pecados, a carne desse animal não poderá ser comida, mas será toda queimada. Aleluia, aleluia. Ok? Até aqui, então, as ofertas, e aqui, obviamente, cheia, carregada de significados. Isso aqui é um resumo da vida da igreja: comunhão, serviço e um viver santo. Deus é santo, portanto, o povo deveria ser santo também, e Deus aqui proveu um caminho para que as pessoas pudessem ser aceitas por Ele e andar na sua presença. Mas hoje, lembra você, e agora que enaltece tanto a obra da cruz, tudo isso foi agora consumado em Cristo Jesus de uma vez por todas e de uma vez para sempre. Amém? Jesus, nós te agradecemos pela tua obra
na cruz do Calvário. Teu sacrifício perfeito nos deu redenção, comunhão, nos aproximou. Hoje nós podemos chegar diante do Senhor confiadamente, sem acusação, sem condenação. Essa é uma oferta agradável ao Senhor. Obrigado pela revelação da tua palavra, pela inspiração e pelo teu ensino essa tarde. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Boa tarde para você, bom trabalho. Nos encontramos às 8 horas da noite essa semana, 8 horas da noite, nós estaremos orando, semana profunda de oração. E eu já sugiro aqui que você traga um bolo, traga, não sei aí os GCs quiserem se organizar, mas hoje, como é rapidinho a nossa oração, pode ali fazer um salsichão, ou pode trazer uma oferta de cereal, um bolo, aleluia, então vai ser uma festa, amém, uma ovelha, pode uma ovelhinha, ou um pedaço da picanha do novilho, aleluia, tá? Todas essas ofertas agradam o Senhor e agradam a nós também, amém, mas nossa comunhão, essa noite orando, esse primeiro mês do ano, vai ser maravilhoso. Não sei se você já tem percebido, mas tem tido já um aroma dentre nós, né? Que esse ano é um ano de alegria, de multiplicação, de crescimento, sabe? Alinhe o seu espírito com isso. Não deixe as oportunidades passarem. Esse ano é um ano de crescimento e todo crescimento e multiplicação é regada previamente de oração. Jesus, antes de ele multiplicar, ele toma o pão, dá graças e depois distribui. Então, antes da multiplicação, a oração, a gratidão. Amém? Graças e paz. Nos encontramos mais tarde. Amém e amém.